Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, ex-aluno da Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Convenção Semiadap, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 4. A degeneração da liderança sacerdotal. Lemos em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 23, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Que situação estava se encontrando o sacerdote Eli? Portanto, evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A presente lição aqui, amados irmãos, trata-se da degradação da família de Eli. A vida cristã é um caminho de lutas. A todo tempo somos provados. Deus espera que nos achemos aprovados durante o processo. Para isso, precisamos ser vigilantes e, na força do Espírito Santo, não esmorecer na caminhada. Precisamos evitar o pecado a todo custo, viver uma vida santa e sincera com Deus. Vamos aproveitar essa oportunidade para nos conscientizar acerca da necessidade de uma vida devocional vigorosa para a glória de Deus. Deus deve ser honrado em toda a área de nossa vida, como declarou o salmista no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, é Ele que sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos de Eli não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio que está contido aqui em Levítico, capítulo 21, versículos 6 e 7. Assim, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois esses homens, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém, amados, para executar uma missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade de Deus. Primeiro, a degeneração dos filhos de Eli. Ponto número 1. Quando não valorizamos o que Deus nos deu,
É preciso ter bastante cuidado e é preciso entender e aprender esta veracidade, porque segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, tinha 98 anos de idade. Seus filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição de Deus que Deus lhes dera. Degeneraram-se, transformando a casa de Deus, a casa do Pai, em lugar de imoralidade sexuais. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre seus filhos. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. 2. Fazendo uma troca na situação. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que não são, aqueles que são amigos dos prazeres mais do que do próprio Deus. Os homens que amariam o próprio mundo mais do que a Deus. Para refreá-los nesta situação, o que faziam era, por demais escândalo, que foi preciso uma ação do próprio Deus. Não bastante o que estivesse realizando, e não se pode, que ninguém pode, não se barganha a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por Deus, junto ao trono divino. Portanto, vamos levar a sério o nosso ministério, a nossa chamada e o nosso compromisso com Deus. 3. As consequências para quem peca contra Deus. Isto é sério. Quando o homem comete um crime contra o outro homem, aqui na terra, há os tributários humanos para julgá-lo em seus próprios tribunais, como Paulo nos lembra em Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo de bom. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão na posição de liderança. Deus outorgou a responsabilidade e Deus quer que nós correspondemos com esta atitude divina. Logo, os filhos de Eli não valorizaram o que Deus lhes deu, trocaram pelos prazeres da vida e receberam as consequências por isso mesmo. Segundo ponto, a sentença do juízo de Deus. Primeiro,
a experiência profética de Samuel, numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus e entendê-la. Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo Deus chamá-lo. Que bom, que agradável, que maravilhoso é quando estamos nesta qualificação diante de Deus, que Deus olha para nós. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina, é cumprir o seu propósito. 2. A sentença pronunciada está aqui nesse texto, que Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. Prontamente, ele aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara o profeta desconhecido. Sendo assim, Deus havia sentenciado a casa de Eli, viria morte e destruição sobre aquela casa. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos, e ao saber disso, e principalmente de que a Arca da Aliança havia sido levada, Eli caiu e quebrou o pescoço. De imediato, sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após deu à luz, o nome da criança foi chamado de Icabod, que significa a glória de Israel se foi, a fim de marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa. Em seguida, ela também morreu. 3. A desgraça da família de Eli. Aqui podemos perceber que a desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos, Ofne e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso. E a partir dali em diante, a casa de Eli passou a ser preterida. Na verdade, as predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levassem aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença, o seu juízo é presente. O Novo Testamento corrobora
tal assertiva, por exemplo. Veja o caso da igreja em Tiatira, aqui no capítulo 2 e versículo 25 de Apocalipse. A Bíblia revela também que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 e versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, a sentença tratava-se, isto é, da punição de Deus aos filhos de Levi. Ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus. Que situação difícil e alarmante para o povo de Deus naquela época. 3. As consequências do pecado. Aqui no ponto 3, poderemos perceber as consequências do pecado. Aí veremos o preço do pecado, os males da falta de repreensão, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. E podemos então entender que quando se trata do preço do pecado, é mostrado aqui que o pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Primeiro, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual. 2, Acã e sua família perderam a vida. 3, Ananias e Safira foram mortos. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, sabia-lhe e cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Nisso ele falhou, lamentavelmente, mas a palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha aos seus pais, e se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus, à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para enfim dizermos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que declaração fizera Josué, o líder de Israel? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lutar para que possamos ter esta mesma bandeira de Josué em nossa família e erguê-la. 2, os males da falta de repreensão. Se faltar a repreensão, se faltar a advertência, virão consequências muito gravíssimas. Aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 10, diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão. Como lemos em Provérbios capítulo 3 e versículo 2, a palavra: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Por não atender ou atentar para a repreensão, para usar a repreensão,
A casa de Eli padeceu e pereceu. Muitos já não acreditaram ou não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Deus é luz e Deus é amor. 3. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Aqui podemos perceber que o apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Este tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o seu pecado e deixa alcançará misericórdia, mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor e do Senhor não se zomba. Vamos manter o temor de Deus e jamais imaginar em zombar do Senhor nosso Deus. Como consequências como seguidores de Cristo, tenhamos temor e tremor em nossa vida. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Portanto, a família de Eli foi tirada do sacerdócio de Israel como consequência dos pecados de seus filhos. Vamos orar para que nossos filhos nos ajudem no ministério, nos ajude a servir a Deus e sejamos abençoados em uma unidade, em família, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor. O pecado tem o seu salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado tem o seu salário. O pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença para sempre. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.